Olá, tudo bem com você? Estamos continuando o nosso momento de estudo. Nós estamos aqui seguindo o nosso guia de estudo, Verdades Reveladas. Hoje é o 10º dia que nós estamos também tirando para relembrarmos nossos pontos de fé e também nos dedicarmos à oração. Acredito que todos nós estamos precisando nos aproximar mais de Deus, porque o tempo está chegando do final. O 10º ponto, nós iremos falar sobre o sábado. Todas as dúvidas que nós temos, todos os esclarecimentos que nós carecemos ainda, e com certeza nós precisamos de uma reforma nesse dia tão importante. Então pegue sua Bíblia aí, pegue seu guia de estudos, a sua caneta. Se você tiver perguntas, faça também no chat e nós vamos estar aqui à disposição para te ajudar a entender esse assunto tão importante. Estou aqui mais uma vez com os nossos amigos pastores. À minha esquerda aqui, o pastor Josafá, pastor Aloísio, pastor Delfang e o pastor Pereira estão conosco aqui e vão nos ajudar, nos auxiliar aqui na compreensão desse tema tão importante. Vai ser um bate-papo, então nós vamos fazer a oração agora e logo depois eu peço que você se sente, fique confortável e vamos conversar para aprender aos pés de Jesus. Vamos fazer uma oração? Como o pastor Josafá está conosco, ele faz a oração para nós. Nosso maravilhoso Pai que está nos céus, santificado seja teu nome. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender de tua santa e boa palavra. Abençoa teus filhos que estão nos assistindo, abençoa aqueles que irão participar e que nós possamos assim, Senhor, estarmos aptos para um dia morar contigo na eternidade. Amém. Derrama teu Espírito Santo sobre a tua igreja, sobre o teu povo e ajuda-nos, Senhor, a seguir os teus passos em cada momento de nossa vida. Essas bênçãos nós imploramos e suplicamos pelos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Muito bem, pode ficar à vontade aí, se sente e tire esses momentinhos, dê toda a sua atenção agora para estudarmos a palavra de Deus. Reforço, pegue aí o seu guia de estudos, a sua Bíblia, uma caneta também para você fazer as suas anotações. Dessa maneira eu tenho certeza que este momento de estudo, esses minutinhos que você tira para o estudo vai ser de grande crescimento espiritual para a sua vida. Mas não esqueça, você não pode guardar só para você, ajude a compartilhar também esse momento de estudo e de oração. Como eu já adiantei aqui, nós vamos falar hoje sobre o sábado. Na verdade é um assunto bastante amplo na palavra de Deus, muito importante, fundamental, mas também um assunto com muita contradição, muitos questionamentos a respeito desse dia, e nós vamos procurar aqui no nosso bate-papo, entender um pouquinho melhor, esclarecer as nossas dúvidas. Bom, vamos começar aqui com o pastor Delfang. Quando que o sábado foi criado? Qual o propósito do sábado? É um dia realmente especial? Então, de acordo com o relato bíblico, o sábado tem a sua origem em Deus. Deus criou todas as coisas e Ele também criou o sábado. Então, o sábado não é uma invenção humana. O sábado tem sua origem em Deus. E no princípio da criação, Deus já estabeleceu o sábado como dia de descanso. Alguém diz, mas Deus se cansa? Não, Deus não se cansa. Mas por que Ele descansou no sábado, o 7º dia da semana? Para nos dar o exemplo. Deus deu o sábado como uma dádiva, como um presente ao homem. E assim nós já entendemos que Adão era o representante da humanidade. Então o sábado foi dado por Deus ao homem, à humanidade, para todos os tempos, para todos os povos e para todas as nações. Há muitas pessoas que pensam assim, eu não guardo o sábado, porque o sábado foi dado especificamente para os judeus. Mas não precisamos entender, Adão não era judeu. Adão era filho de Deus, criado à imagem de Deus, o primeiro homem. Então Adão não era nem judeu, nem russo, nem italiano. Ele era o primeiro homem representante da raça humana. E Deus ali já lançou o fundamento do sábado. Interessante que, na minha experiência, eu conversei com muitas pessoas sobre o sábado. E alguns falam assim, mas eu não posso guardar qualquer dia da semana e ser o 7º dia dedicado ao Senhor? A Bíblia diz que não. Porque é muito claro que o sábado é o 7º dia do Senhor teu Deus. E ele disse, e Deus descansou, Deus abençoou
e Deus santificou o sétimo dia. Muito bem. Está bem comentada essa introdução, esse início aqui desse assunto tão importante que é o sábado. É um dia diferente, é um dia especial. Não tem como ser qualquer um, não é, irmão Josafá? É um dia que foi separado, um dia que foi selecionado por Deus. É o aniversário da criação, onde o próprio Deus formou este mundo, moldou o ser humano. Avançando um pouquinho mais, quando Deus chama um povo para ser o povo dele, qual foi a preocupação que ele teve com esse povo também com relação a esse dia? O que quer comentar para nós? É interessante que, além dele ser instituído no Éden com outras instituições, então passam-se os anos, aí nós encontramos a dificuldade do pecado, não houve alteração na observância do sábado, mesmo quando o homem pecara. A lei fora transgredida, mas o sábado permaneceu. Nós encontramos o relato que os patriarcas, eles guardaram o sábado, e no momento especial da história do povo de Israel, ali na jornada pelo deserto, onde nos 40 anos, Deus ele faz uma restauração de princípios que haviam perdido no Egito, ali junto com o convívio com nações idólatras, o sábado também se perdeu ali. Então, na restauração dos 40 anos, o Papai do Céu também restabelece o sábado em um momento muito especial ali, que nós conhecemos como maná. Ou seja, o Papai do Céu providenciou alimento durante 40 anos. O alimento caía cada dia. Cada dia eles recebiam a porção para se manter durante o dia. Acontece que se eles guardassem o alimento de um dia para o outro, o alimento estragava, cheirava mal, daquela dificuldade que nós sabemos. Mas no dia sexto, na sexta-feira, onde até se recebe o dia da preparação, a preparação para o sábado ali, então o maná ele cai em dobro, porção dobrada. Eles preparam o maná e o sábado acontece o milagre, não tem maná. As pessoas não saem para fazer a colheita, não saem para o trabalho, vamos dizer assim. Alguns até foram teimosos e saíram, isso, né? Mas não encontraram. Mas ali estava reservado porque caíram em dobro em qual dia? Sexta-feira. Na sexta-feira. Então estava tudo preparado. Aí eles guardam o sábado, eles aprendem a guardar o sábado. E um ponto importante é que tudo isso está antes do Sinai, né? Sim. Ou seja, não está no momento áureo da lei de Deus ainda. Quando ela é pronunciada em tábuas de pedra, e o sábado ali está apontado no quarto mandamento, como na criação. Então ficou claro aí uma restauração do sábado feito por Deus durante a caminhada pelo deserto. Muito bem. E na era dos patriarcas nós podemos ver o pai da fé, que ele guardava o sábado, né? Que era um dos patriarcas, dos primeiros. E no Gênesis 26, versículo 5, esse texto é muito importante, porque diz assim: porque Abraão obedeceu à minha voz, guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos e as minhas leis. Então, nesse período, era um pouco assim vago, né? Nós encontramos aqui texto que o patriarca Abraão guardava os mandamentos de Deus, guardava a lei de Deus. E os outros que vieram, filho de Abraão, eles continuaram essa linhagem. Então isso é muito importante. Até tem uma curiosidade, reforçando ainda que os irmãos falaram aqui, que quando o povo de Israel queria sair do Egito, queria libertação, tem um trechinho na Bíblia que fala assim, o faraó falou para Moisés: o povo já é muito, e você faz eles pararem as atividades. A inspiração comentando esse texto diz que Deus falou que só ia libertar Israel quando eles começassem a guardar o sábado. E esse texto é a aplicação exatamente deste período em que o povo de Israel começou a guardar o sábado. O faraó ficou apavorado, falou: não vou dar mais a palha para vocês e eu quero o mesmo resultado. Então eles começaram a guardar o sábado antes. E foi por esse motivo que eles receberam então a libertação. Mas quando chega no Sinai? E também nesse período aí do Egito, o povo de Israel passaram 215 anos sofrendo debaixo da escravidão, e muitos deixaram de guardar o sábado mesmo. Mas quando eles começaram a fazer o reavivamento para sair do Egito, aí o sábado veio à tona e começaram a obedecer direitinho, né? Então isso é importante. Conforme nós já tínhamos estudado, o Papai do Céu deu a lei dos 10 mandamentos para o povo de Israel. O que quer comentar um pouquinho sobre a importância do quarto mandamento? Então, quando Deus agora, em voz audível e com seu próprio dedo, escreve os 10 mandamentos, nós percebemos que o sábado está no centro da lei.
como se Deus quisesse destacar realmente esse dia como seu selo. O sábado é um sinal do poder criador de Deus. E de todos os mandamentos, do 1º ao 10º, o sábado é o único que diz quem é o legislador, né? O seu território, o seu domínio, céus, terra e mar, e é o único que diz quem é o Criador. Então o sábado convida o homem a adorar o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Por isso que o sábado tem uma importância toda especial. Agora, algumas pessoas acham que o sábado foi santo para o povo de Israel. E acham que eles não devem guardar o sábado porque, como eu falei, eles não são israelitas. Mas de acordo com a Bíblia, eu quero ler esse texto, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então não é só para os judeus o sábado, é para todo o homem, porque é um sinal do poder criador de Deus. E quando nós observamos o sábado, o 4º mandamento, nós estamos prestando culto e homenagem ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus criador. Exatamente isso. Pode falar. Irmão Delfang, e também os demais, né? Interessante que Salomão ele está ratificando o princípio da criação. Sim. Ou seja, é para todo homem. E todos os homens descendem de Adão. Então Adão foi o primeiro a receber o sábado, o presente, a dádiva do sábado. Ele passou para a sua descendência, ainda que se perdeu em algum momento, agora nessa restauração é levado ao mesmo princípio. Então é um dever de todo homem, é um dever moral que nós temos diante de Deus, não é um favor, além de ser um dever, faz parte da adoração da Igreja de Deus. Exatamente isso. Só reforçando ainda mais, Gálatas capítulo 3, versículo 29, para aqueles que dizem, não sou judeu, não preciso guardar as observâncias do povo judeu, lá fala que se nós somos de Cristo, nós também somos descendências de Abraão. Ou seja, de qualquer jeito está válido para nós também. Paulo diz, né? Os que são da fé são filhos de Abraão. E o texto que o pastor Pereira leu, que Abraão guardou as minhas leis, Sim. guardou o meu mandado, meus estatutos. Então, pela fé, não somos israelitas naturais, mas pela fé nos tornamos israelitas espirituais, filhos de Abraão. E ele é o pai da fé. Devemos seguir o exemplo, não só de Abraão, mas como o pastor Aloysio falou, de todos os patriarcas, de todos os profetas. Eles sempre observaram os mandamentos da lei de Deus. E o sábado, que está no centro da lei. No comentário anterior, o pastor Defante tinha comentado conosco aqui que o sábado é o sinal, é o selo de Deus. Alguém quer fazer um comentário? Tem textos provando isso? Quem quer comentar conosco? Sim, certamente. A palavra de Deus diz que o sábado é um sinal, né? Entre Deus e o seu povo. Isso está nós encontramos Ezequiel 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20. Mas é importante salientar aqui que o sábado ele é um mandamento da lei de Deus, né, dos 10 mandamentos, que é a lei moral. E o sábado faz parte dessa lei. No dicionário bíblico, da Juerp, na página 150, tem um verbete que diz assim, sobre o Pentateuco. Lá diz o seguinte, que a lei continha 2 elementos, o efêmero, né, e aquele que era eterno, que se trata da moral. E isso está nos 10 mandamentos. Então, o sábado faz parte da moral. Sim. Por exemplo, a gente pode fazer uma comparação. A pessoa está fazendo uma viagem aí, e tem um sinal e ele tem que parar, né? Pisar ali no freio e parar no sinal vermelho. Eu explicando para alguns interessados de que o sábado é como se fosse ali que chega na sexta-feira, você tem que pisar no freio, parar, porque se você avançar, você pode se dar mal. Porque o sábado faz parte de uma lei, a lei moral de Deus. E nós, como seres morais, com faculdades morais, precisamos entender isso. Muito obrigado. Podemos avançar um pouquinho, está bem claro por enquanto, né?
E o próximo ponto que eu quero conversar com vocês que traz bastante dúvida. Jesus guardou o sábado, mas ele não trabalhou. A palavra de Deus não diz que ele trabalhou, que trabalha até agora. Jesus guardou o sábado ou não? Quem quer comentar conosco? Bom, nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 16, e chegando em Nazaré, onde ele foi criado, entrou no dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, qual era o costume de Jesus todos os sábados? Era estar na igreja, na sinagoga. E ele chegou em Nazaré, foi direto para a sinagoga. Então, esse texto ele é muito importante, porque ele ia à igreja no sábado, ele guardava o sábado. É interessante também, falando sobre Jesus, ele abordando a questão da lei, Mateus capítulo 5, versículo 17, ele é muito claro ali, né? Não penseis que eu vim abolir, destruir, transgredir a lei. Pelo contrário, ele veio cumprir. Então, ou seja, ele sendo o autor da lei, porque ele estava na criação junto com o Pai, ele não transgrediria a lei quando esteve diretamente com a humanidade. Então ele veio apenas reafirmar o propósito da criação, cumprindo a lei dos mandamentos. Foi lido aqui em Lucas, né? Então ele estava na igreja a cada sábado, ainda salientando que os discípulos seguiram seu exemplo na igreja apostólica, e ele cumpriu a lei, tá? Em todos os pontos, inclusive guardando o santo sábado. E outro ponto importante no texto que o irmão Aloysio citou de Mateus 5,17, e o texto que o irmão Pereira citou de Lucas 4,16, confirmando que Jesus observou o sábado em seu ministério público como o Messias, o Salvador enviado, ele mesmo deu testemunho de si. Porque uma coisa é alguém falar, alguém fez. Mas quando a pessoa confirma, dá mais segurança. Então, em João 15,10, Jesus disse assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, ele declarou de si mesmo: eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Agora, o que muitas pessoas falam, que Jesus aboliu o sábado. Vimos que não. É muito claro, Mateus 5, 17 e 18. Ele diz que nenhum tio ou um jota poderia ser tirado da lei. Nada. Tudo devia ser cumprido. E prova que Jesus não aboliu a lei, porque se ele tivesse abolido o sábado, os discípulos que andaram com ele 3 anos e meio não iriam observar o sábado. E nós temos relatos sagrados na Bíblia que os discípulos observaram o sábado, tanto Jesus entre eles, em vida, não é? Depois de ser crucificado, nós temos um relato bíblico em Lucas, que as mulheres fez todo o preparativo para embalsamar o corpo de Cristo na manhã do domingo, primeiro dia da semana, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então, o sábado está em toda a Bíblia, desde a era patriarcal, na vida dos apóstolos, na igreja cristã e até o dia de hoje, porque ele foi dado dentro da lei pelo próprio Deus. Muito obrigado pela orientação, pastor Delfang. Agora o pastor Pereira, complementar um pouquinho. Nós sabemos que se Jesus Cristo tivesse trabalhado no sábado, ele não poderia morrer pela humanidade, porque o que é pecado? O pecado é a transgressão da lei. E se ele tivesse trabalhado no sábado, ele tinha pecado e não podia remir a humanidade. Então ele guardou os mandamentos, então ele não trabalhou no sábado. Ele fez segundo a lei de Deus. Então isso é importante. Acredito que a grande confusão com relação a Jesus e o sábado é que Jesus fazia o bem no sábado, e isso não é pecado, a Bíblia fala de maneira bem clara sobre isso. E também Jesus não seguia doutrinas humanas com relação ao sábado. Ele seguia só o que estava na palavra de Deus. Mas já podemos adiantar aqui, falar que os discípulos, já foi comentado que os discípulos também guardavam o sábado. O apóstolo Paulo, igual Jesus, citado em Lucas capítulo 4, versículo 16, Jesus também, ou melhor, o apóstolo Paulo também tinha o costume de guardar o sábado, assim como todos os demais discípulos. E eu quero, para finalizar, e o pastor que for responder essa pergunta já pode fazer o apelo final, será que as horas são sagradas de fato? Se o pôr do sol ali, vamos dizer, às 5h30, eu quiser começar às 6,
E depois eu terminar depois das 6, eu posso fazer isso? Quem quer comentar conosco? Absolutamente não. Porque, de acordo com a palavra de Deus, o sábado pertence a Deus. Pelo profeta Isaías, ele disse que é o santo e deleitoso dia do Senhor. Cada minuto é tempo sagrado. Deus nos deu 6 dias para fazer toda a nossa obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então a Bíblia nos convida a ter um cuidado especial com os limites do sábado, o seu começo e o seu fim. Em momento algum, Jesus foi descuidoso em guardar o sábado, e os apóstolos também. Então nós não devemos ter esse costume de passar 20 minutos, 1 hora para receber o Santo Sábado, e mesmo em seu término. Porque muitas vezes nós cometemos esse erro. Somos zelosos na entrada do sábado e não cuidamos com o término do sábado. Não. O sábado, 24 horas, que pertence a Deus, né? É tempo sagrado, cada minuto. Nós devemos ter um cuidado especial com as horas sagradas do sábado.